Estudante de medicina que causou o acidente em Vitória paga fiança e é liberado. Ele atingiu veículos e por pouco não atropelou pessoas em uma feira livre. O jovem de 24 anos estava embriagado e fugia de uma blitz policial. Funcionárias e clientes são trancadas em banheiro durante assalto em Vila Velha. Elas sofreram ameaças enquanto o bandido levava tudo o que podia. Mais de 2.500 pessoas abordadas em mega operação no estado. Até agora, 38 suspeitos foram detidos. O Exército e a Marinha também participam dos trabalhos. Golpista é preso por vender terrenos com documentação falsa. Ele negociava lotes em Fundão e na Serra. Polícia apreende 20 toneladas de produto perigoso inflamável na BR-101. Hortelã para temperar carne, para curar dor de barriga. Hortelã para cicatrizar feridas e até para combater verminoses. Nós vamos te mostrar o poder dessa planta que muitos ainda não conhecem. Fim da CPI do Pó Preto. Foram 4 meses de trabalho. As mineradoras foram responsabilizadas pela poluição. Agora o processo será encaminhado ao Ministério Público. E não se assuste se o vendedor de picolé falar com você em inglês. O Wagner estudou a língua estrangeira sozinho e quando vendeu sorvete numa escola de idiomas, impressionou tanto que ganhou um curso de graça. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O estudante de medicina que fugiu de uma blitz da polícia pagou fiança de R$10 mil e foi liberado. O jovem de 24 anos estava embriagado. Durante a fuga, ele bateu em veículos e por pouco não atropelou pessoas que estavam numa feira livre. Repara um instante em que 2 dos carros estacionados na rua são atingidos por outro veículo que segue em alta velocidade. Logo atrás, uma viatura da polícia. Um homem se assusta e corre. Tratava-se de uma perseguição. O carro dirigido por um estudante de medicina de 24 anos que fugia de uma abordagem do batalhão de trânsito passou em meio a esse corredor de barracas que estavam sendo preparadas para a feira. Houve uma ordem de parada, ele parou, mas parou jogando o carro para cima da calçada e quando ele fez isso o pneu estourou, que ele jogou de forma repentina e depois ele quando nós tentamos fazer a abordagem, fazer a busca pessoal, mandar sair do veículo, ele não saiu do veículo. Ele acelerou, saiu em alta velocidade, entrou aqui pela rua Constante Sodré, tinha umas 40, 50 pessoas aqui terminando de fazer a montagem, terminando de colocar produto na banca, ele saiu abrindo caminho. Quem presenciou a cena ficou indignado. A sorte é que não tinha montado a barraca ainda, se nós tivéssemos montado a barraca, tinha matado todo mundo. Além dos 2 carros que aparecem nas imagens, a Kombi de um feirante também foi atingida. Já tinha bastante pessoas já na feira, mas graças a Deus ninguém foi atingido. E por pouco, seu Cláudio, o dono do carro, não foi atropelado. Escutei o barulho, que eu olhei, o carro já estava bem em cima, né? Eu gritei, corre que é perseguição. Foi o tempo de sair e o carro passou rasgando tudo, arrancando tudo. Mesmo depois de todo esse transtorno, já com o pneu furado e deixando alguns pedaços do carro para trás, o estudante de medicina continuou fugindo da polícia. A perseguição só acabou quando o carro dele bateu nessa rotatória. Ele estava visivelmente embriagado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Aparentemente estavam bebidos, né? Estavam de fogo, né? Estavam muito alterados? Muito doido, não parava nem por nada. Eu vi ele entrando aqui e falava, vai parar, agora a gente vai conseguir fazer a abordagem, agora não tem como fugir de novo. Eu pensei, mas ele conseguiu fugir, ele abriu o caminho aqui, ele passou por toda essa extensão aqui da feira. Além de dirigir sob efeito de álcool, ele abre caminho numa feira livre. Ele se recusou a fazer o teste, mas os sinais de embriaguez eram visíveis. O motorista foi levado para a delegacia e liberado em seguida. Veja só o que a advogada dele falou sobre o ocorrido. Ele parou o carro depois, encostando no meio-fio, e foi nesse momento que ele chegou a encostar em outros carros também. Não teve vítima nenhuma, ele bateu na barraca, né, durante essa paragem dele, mas, assim, ele ficou muito chateado e por isso que ele não está conseguindo nem falar direito, pela abordagem dos policiais que mandaram ele e mais 2 amigos para o chão, bandido, tudo mais, revistaram ele, não acharam nada com os meninos e levaram ele algemado para a delegacia, numa total falta de respeito com ele, né, como ser humano e como cidadão que não apresentou perigo nenhum e nem resistência. Vitor Batitucci Ribeiro foi autuado por embriaguez ao volante, pagou fiança de R$10 mil e foi liberado. O caso será concluído pela Delegacia Regional de Vitória e encaminhado à Justiça.
38 detidos em mega operação das polícias federal e estadual. Durante a tarde, a concentração de policiais e agentes da Guarda Municipal foi na saída da segunda ponte, próximo à rodoviária de Vitória. Vários condutores foram abordados. Verificação de equipamentos básicos da segurança dos veículos, com o objetivo de tirar, evitar possíveis acidentes e também a possibilidade de se encontrar ilícitos com esses condutores, sejam armas, sejam drogas ou produtos de demais assaltos. A Operação Brasil Integrado começou nesta quarta-feira e está sendo realizada em todos os estados da região sudeste. As polícias militar, civil, federal e rodoviária estão trabalhando em conjunto com Exército, Marinha, Procon e Receita Federal na tentativa de reduzir a ação de criminosos. Para isso, quase 70 pontos de bloqueio foram realizados. Essa mega operação vai até terça-feira da semana que vem. Até agora, 13 pessoas foram detidas em flagrante, a maioria por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. E outros 25 criminosos foram presos por mandado. Mais de 2.600 pessoas foram abordadas. O propósito, de fato, é aumentar a nossa presença em todos aqueles pontos em que comumente não há um policiamento tão efetivo, não há uma presença tão constante por parte, especialmente das agências federais que controlam as rodovias federais, as divisas dos estados. Então nós temos pontos de bloqueio em todas as divisas com Minas, com a Bahia, com o Rio de Janeiro. E a ideia, intensificando essa presença, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão, é que a gente possa dar sequência à integração entre todos os órgãos de segurança pública com o propósito de combater o crime. O secretário diz ainda que a intenção é que a operação continue por um bom tempo e serve de ponto de partida para o que será feito na época dos Jogos Olímpicos. Nós estamos aproveitando essa fase de jogos para poder buscar a integração, porque o que mais interessa para a gente não é parar em 2016, A vida segue após 2016 e é preciso que as agências federais e que as polícias estaduais continuem trabalhando juntas. Polícia Rodoviária Federal apreende produto perigoso transportado de forma irregular. A carreta levava 20 toneladas de formiato de metila, um líquido altamente inflamável. O veículo foi apreendido na BR-101 em Viana e não tinha identificação nem equipamento de proteção individual ou de emergência. A polícia notificou o motorista e a carreta vai ficar retida até a regularização do transporte. Funcionárias e clientes de um salão de beleza em Vila Velha foram rendidas e trancadas em um banheiro durante um assalto. Diante das ameaças do bandido, uma delas chegou a passar mal. O bandido entrou no salão em Itapuã, Vila Velha, rendeu 5 mulheres e fechou a porta. Ele mesmo passou a chave na porta e falou baixinho que era para ninguém gritar, que era um assalto. Aí ele colocou todo mundo para dentro do banheiro e começou a revistar uma por uma. O crime aconteceu ontem. As vítimas contam que a todo momento o homem colocava a mão na cintura como se estivesse armado. Só o fato dele estar com a mão o tempo inteiro aqui na cintura, a gente teve receio. Eu, particularmente, nunca vivenciei isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu passei por uma situação dessa. Foi rápido, mas parecia uma eternidade. Foi neste banheiro que as 4 funcionárias e as 2 clientes ficaram trancadas por mais ou menos 15 minutos. O criminoso tirou uma a uma dali de dentro para revistar em busca de celular e dinheiro. Depois, abriu este armário, onde ficam os pertences de quem trabalha aqui. Estas imagens são da câmera de segurança de um prédio vizinho. Reparem no canto esquerdo, em cima. Este é o momento em que o criminoso foge do salão. Ele deixou as mulheres presas no banheiro, trancou a porta do salão e saiu. O nosso medo era dele fazer uma maldade com a gente, porque geralmente hoje eles não só pegam dinheiro, só isso não tá bom, ele sempre faz uma maldade. As 5 mulheres saíram devagar depois de um tempo e chamaram a polícia. Para sair do salão, tiveram que ligar para um chaveiro. Em 4 anos de funcionamento, este é o primeiro assalto. A insegurança é demais. O mundo não é da gente, O mundo, infelizmente, não tem lei para nada. E as leis que tem também não é o bastante. É a gente que tem que ficar preso e o bandido solto. É até cada vez mais difícil, Ainda não há pistas do criminoso. Além de ser usada como tempero, também é ótima para a saúde. É a hortelã, boa para a digestão. Tá gripado? O chá também ajuda a melhorar a respiração e combate até verminoses em crianças. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues.
De longe, a casa já chama a atenção. É planta em tudo quanto é canto e de várias espécies. A paixão da Edilânia pelo verde vem da infância. Desde quando eu nasci, já fui criada, né, no meio da... Vamos dizer assim, no meio do mato, né, que é a minha mãe mora na roça. Já é de berço mesmo, não tem jeito. Planta para decorar e para utilizar. Olha a hortinha da Edilânia. Tem de tudo. Cebolinha, salsinha, couve e hortelã, o xodó da pedagoga. Ela usa hortelã em quase tudo que prepara na cozinha. O sabor fica diferente, fica muito bom. Que a hortelã dá um sabor especial aos alimentos e bebidas, isso não há como negar. Mas as propriedades da planta vão muito além. Estas folhas aqui têm 1001 utilidades. Ajudam a combater vários problemas de saúde. Quer ver? Comeu demais e tá sentindo o organismo pesado? Um chazinho com folhas de hortelã do quibe vai aliviar o incômodo. Refrescante, melhora a digestão, ajuda o estômago a digerir os alimentos. Além disso, reduz os gases, as cólicas. Agora, se o problema é um resfriado, é melhor usar hortelã-pimenta. As folhas são... Aquelas tosses pós-gripe, tosse seca, tosse irritativa. Ela ajuda a diminuir o quadro infeccioso, inflamatório das vias aéreas superiores, e na pele ela também é refrescante. Então, quando a pessoa sofre uma picada de inseto, está com a pele coçando, aquele líquidozinho, né, uma mucilagem que ela solta quando você rompe as folhas, colocadas sobre o local, ajuda a aliviar um pouco a alergia à picada de insetos. A hortelã também é rica em nutrientes como ferro, magnésio e potássio. Quando usada na alimentação de crianças, ajuda a combater os vermes. Pode ser usada como alimento diariamente, lembrando que em crianças que a mãe coloca todo dia umas 4, 5 folhinhas de hortelã na salada, no arroz, ela ajuda a prevenir as verminoses, né? Então, assim, ela protege também o nosso organismo de verminoses. Seja no suco, seja como tempero, os benefícios são os mesmos. Se fizer um chazinho das folhas, aqui vai uma dica. Nem pense em colocar açúcar ou adoçante. É melhor consumir puro. Chá, quando é medicinal, se você vai tomar um chá porque você tem uma má digestão, você quer melhorar seu incômodo, você não deve usar açúcar, né? Açúcar é só para aquele chá que você vai tomar com a comadre numa tarde de domingo, certo? Pois é, a hortelã do quibe é da folha pequena, mas a hortelã da folha maior tem a da folha toda verde e a da folha verde com borda branca. Até apareceu na reportagem. As duas podem ser usadas, o efeito é o mesmo. Uma família marcada pela imprudência, alvo de um motorista bêbado. Pior que as sequelas do acidente é conviver com a sensação de impunidade. 4 meses depois, as vítimas ainda esperam por uma resposta da justiça. O motorista que provocou a batida não ficou muito tempo na prisão. O dia 12 de abril de 2015 é uma data difícil de esquecer. Foi o dia que nós nascemos de novo, né? O acidente quase levou à fatalidade, a nossa família, nós 3, meu pai, eu e minha irmã Elizabeth. Mas acreditamos que o Senhor tem um propósito, então nos deu a vida novamente, onde iniciou outro ciclo de nossa vida. No acidente, Rita e a família tiveram sérios danos à saúde. Ela, por exemplo, ficou mais de 30 dias internada, teve muitas fraturas pelo corpo e perdeu 70 centímetros do intestino grosso. Eu fraturei meu pé em 4 lugares, fraturei a coluna, estou com 10 pinos na coluna, fraturei a clavícula e teve uma hemorragia. Eu tive que operar de emergência para salvar a minha vida. No carro havia 5 pessoas. O acidente aconteceu no trevo do bairro Nova Carapina, na Serra. E quem dirigia o carro da família naquela ocasião era o Atalias. Eles voltavam de um evento religioso, era à noite, né, Atalias? Foi tudo muito rápido, o motorista que apresentava sinais de embriaguez atravessou a pista e você não teve o que fazer, né? Não tive como fazer. Quando você vai dirigindo e você vê o carro atravessando a sua frente, mais ou menos a distância de 5 ou 6 metros, a gente consegue parar. Mas, sinceramente, só vi a batida. Não, a minha esposa do meu lado e falando... Bateu, o que foi que aconteceu? Não acreditei no momento, né?
Na época, o condutor do veículo que causou o acidente foi detido e encaminhado para o presídio de Viana. Mas a família ouviu dizer que dias depois foi solto. Diziam que ele estava com a carteira cassada e eu não sei, não conheço. O pessoal que estava no momento falando que ele estava querendo fugir também, estava embriagado. Então, infelizmente, a gente fica com essa impunidade, né? Agora, o maior problema para as vítimas é a demora da justiça. Quase 4 meses se passaram e eles ainda esperam por uma resposta favorável. Estamos sem resposta, a gente não sabe do processo, como está, e ninguém chamou a gente para dar depoimento, nada. A informação que tivemos é que o processo está tramitando na 5ª Vara Criminal da Serra. A polícia ainda apura o caso e assim que o inquérito for concluído, será encaminhado à Justiça. Termina a CPI do Pó Preto na Câmara de Vitória. As mineradoras foram responsabilizadas pela poluição. Após 4 meses de investigação, os parlamentares apresentaram o relatório final da CPI do Pó Preto. A entrega do relatório é um dia de alerta. Alerta a população que conseguimos sim provar o óbvio. Mas o óbvio precisa ser responsabilizado. As empresas e as entidades fiscalizadoras precisam ser punidas e responsabilizadas pelo dano ambiental que acontece no município de Vitória. Pó preto em nossas casas, em nossas praias e nossos pulmões. Durante os trabalhos da CPI foram ouvidos ambientalistas, médicos, moradores da capital, secretários de governo e representantes das empresas investigadas. Foram feitas ainda 2 visitas técnicas às mineradoras localizadas na Grande Vitória e outras 2 visitas autônomas pelo mar ao Porto de Tubarão. Este vereador disse que da embarcação em que estava dava para ver uma mancha na água, uma marca escura, possivelmente causada pelo minério de ferro. A gente consegue identificar que ali tinha algum tipo de sedimentos ali, algum tipo de poeira, algum tipo de minério, né? Que ali dava para entender que havia um agravamento no meio ambiente, né? Após as denúncias, o Instituto Estadual de Meio Ambiente multou a Vale em R$220 mil. Podemos renovar a esperança da população de Vitória com relação não ao fim do Pó Preto, mas de que existe jeito. O relatório será encaminhado aos Ministérios Públicos Federais. A Vale e a ArcelorMittal só vão ser depois de comunicadas oficialmente da CPI. Golpista é preso acusado de vender terrenos com documentação falsa nos municípios de Fundão e na Serra. Elci dos Santos, conhecido como Professor, foi detido em casa em Fundão. Com ele foram encontrados documentos de compra e venda de imóvel, documentos de lotes em Praia Grande e vários carimbos falsos. Também foram apreendidos documentos de identidade com dados raspados e fotos de outras pessoas. Elci usava um sobrenome falso e já tinha mandado de prisão em aberto por falsificação de documento público na Serra. Ele já foi encaminhado ao presídio de Aracruz. Sexta-feira de sol com poucas nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 7 a 28 graus na região serrana e de 16 a 31 nas outras regiões. Um exemplo de superação e vontade de aprender e mudar. O vendedor de picolé aprendeu sozinho a falar inglês e agora está em busca do certificado internacional. Quem vê esse vendedor de picolés pelas ruas de Vitória, logo nota que ele tem um jeito diferente de anunciar os produtos. It's gonna be a pleasure for me to work for you, all kind of them here, okay? Deu para entender o que o vendedor falou? Eu creio que ele está falando que o sorvete é bom, né? O picolé dele é bom. Vamos traduzir para ela, vai. Sim, é o que eu disse, que para mim está sendo um prazer de estar trazendo os sorvetes aqui da nossa sorveteria. E nós temos todos os tipos de sabores aqui. Aos 50 anos, Wagner resolveu aprender inglês sozinho. Utilizou os poucos livros que tem em casa e esbanja um farto vocabulário. Um belo dia, o Wagner resolveu vender picolés em uma escola de inglês. E como de costume, vendeu os produtos falando em inglês. A capacidade dele de utilizar a língua estrangeira chamou a atenção dos professores. Do you have mango? Yeah, sure. How much is this?
Para a sorte de Wagner, a diretora da escola de inglês presenciou o momento e logo enxergou um aluno de futuro. A nossa expectativa é que ele vai ser uma pessoa assim, extremamente fluente mesmo, sem interrupções e sem problema na pronúncia dele, porque ele é alguém que a gente sabe que vai correr mesmo atrás de ser o melhor. As aulas de Wagner começam na segunda quinzena de agosto. A expectativa é grande e os planos são ousados. Wagner quer conquistar o certificado internacional de inglês após finalizar o curso na escola e, quem sabe, até se tornar um professor. Aproveitar o máximo e que isso seja só mais uma etapa de aprimoramento, entendeu? De um avanço de conhecimento para que a vida se torne assim mais fácil. Que exemplo, hein? A seguir, apartamento pega fogo na Praia da Costa, em Vila Velha. Moradores tiveram que sair do prédio. A gente já volta. Mais um apartamento pega fogo em Vila Velha. A foto mostra o fogo perto da varanda. O apartamento fica no 8º andar, na rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. As chamas atingiram o ar-condicionado, a cortina e uma mesa. Vizinhos acionaram os bombeiros, que agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas. Durante os trabalhos, moradores tiveram que deixar o prédio. A situação já foi normalizada. O dono do imóvel foi ao local e não solicitou perícia. Para você, uma boa noite. Até amanhã.